Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e este é o Jogo do Poder. A política é o centro das discussões da atualidade. Todo mundo está falando inclusive muito mal da política, falando muito mal dos políticos. Por que alguém escolhe hoje ser político e dedicar a sua vida nesta área? É isso que a gente precisa entender, porque a solução para o país não está na falta da política, está em mais política. E é para descobrir esse assunto e entender por que alguém escolhe a política como carreira que nós vamos conversar esta noite com Duda Sanches, que é o vereador, um dos vereadores mais jovens da Câmara de Vereadores de Salvador, está no seu segundo mandato. Boa noite, Duda, seja bem-vindo ao Jogo do Poder. Boa noite, Zilan, boa noite a todos os telespectadores da Rede CNT do Jogo do Poder. É um prazer a gente estar aqui batendo esse papo e falando um pouco sobre a minha trajetória e falando um pouco sobre os desafios de um político, principalmente de um jovem político, aqui no cenário do nosso Brasil atual. Mas, Duda, efetivamente as pessoas hoje só falam mal de político. Como é que um jovem como você chega e escolhe a política? Isso é por causa do DNA ou é uma vocação efetiva sua? Sem dúvida, Zilan, hoje o brasileiro, ele, com toda razão, a gente tem que fazer esse registro, ele vem desapontado com a política, com seus representantes. Os políticos, a classe que eu faço parte, não vem dando motivos de orgulho para os cidadãos brasileiros, soteropolitanos, e a gente tem esse desafio de mostrar que nem todas as pessoas são da mesma maneira, mas não como um clichê, aquele clichê de nem todo político é igual. Eu concordo com esse clichê, mas eu entendo que apenas através da política a gente pode realizar grandes transformações sociais. Aquele que não gosta de política, infelizmente para ele, vai ser governado por quem gosta. E eu gosto de poder promover essas transformações, eu gosto de poder aproximar o executivo do cidadão, das pessoas que precisam dos seus problemas resolvidos, que pagam seus impostos e elegem, no nosso caso aqui da Câmara de Vereadores, somos 43, então que elegem os vereadores como representantes de cada área, de cada demanda, de cada projeto de vida. Então eu tenho muito orgulho, apesar de todas essas dificuldades que a gente vê no cenário atual, eu tenho muito orgulho de poder ser uma dessas pessoas que realiza as transformações. Realmente passamos por tempos muito difíceis. Muitas vezes, quando não sabem que eu estou ali em uma plateia, em uma sala de aula, em um curso, não sabem que ali tem um político e é praxe, é frequente que venha esse assunto em salas de aula, qualquer roda de debates, desde uma mesa de bar até uma reunião de família, o assunto política, além de muito atual, ele toca muito no atual cenário do Brasil, negativamente a vida das pessoas. Então, é natural, inclusive com a quantidade de informações que a gente recebe diárias. Hoje o Brasil está numa situação tal, amanhã a gente descobre mais uma coisa realmente aterrorizante e vira, não tenha dúvida, assunto de debates, assunto de conversas. Então, ser político, entrar na política nesse momento que eu entrei, está sendo extremamente enriquecedor quando a gente entende que o Brasil está sendo passado a limpo e eu estou de lá de dentro podendo observar essas mudanças. Mas é muito difícil também no momento em que a gente deveria ter orgulho de representar a população e as pessoas veem os políticos como mais um que quer explorar e tudo mais. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho buscado aproximar as pessoas, como eu falei, dos seus problemas resolvidos. Tenho feito a minha parte, mas eu sei que a classe, eu sei que o cenário atual não permite-nos ter uma visão de política como deveria ser. Duda, você no primeiro mandato foi eleito com quase 9 mil votos e agora no segundo mandato você já teve quase 15 mil votos, ou pouco mais de 15 mil votos. Como é que foi essa evolução e por que você entrou efetivamente na política? O que é que lhe move, o que é que bate o seu coração para você se dedicar tanto à política? E você está fazendo alguma coisa certa porque houve evolução de votos, né? Então, por quê? O que é que faz você se engajar tanto na política? Zilan, eu busquei, ao longo de minha vida, sempre estar próximo das pessoas. Eu sempre gostei muito de estar com as pessoas, de resolver problemas das pessoas, assim, na área que fosse. E eu sou filho de um político, hoje o deputado Alan Sanches, ele exerce atualmente o mandato de deputado estadual, foi vereador de Salvador, foi presidente da Câmara, e é meu pai que eu sigo
e que tem um maior orgulho como um exemplo de político, um exemplo de cidadão do bem. Dessa forma, eu aprendi em casa a cuidar de gente, a estar próximo e a caminhar nas comunidades, bairros que eu não conhecia em Salvador, e ver que a cadeira do vereador, o papel do vereador de aproximar, consegue resolver o problema de muita gente. Isso me encantou, isso virou como as pessoas falam, um vício por resolver o problema das pessoas. Nós somos grandes resolvedores de problemas, porque as pessoas, via de regra, procuram-nos para fazer uma intervenção de infraestrutura, ou melhor, solicitar à prefeitura, aproximar, acelerar, catalisar esse processo de resolução de um problema de infraestrutura, de um problema na educação, na saúde do seu bairro, um projeto social que ela quer botar para frente, precisa de apoio. Então a gente vê que a população, ela, apesar atualmente o prefeito Assemineto ser muito próximo, ter os seus dias de ida aos bairros, levar o seu gabinete em ação, então, mas mesmo assim a cidade é muito grande. Nós estamos falando de milhões de habitantes, pessoas que precisam desses catalisadores. E cá estamos os vereadores, do lado de cá da mesa, e com o papel e com a condição de fazer com que as coisas aconteçam. Isso me encantou muito. Meu pai era vereador, se elegeu deputado, e aquele espaço, aquele patrimônio político, aquele acesso a determinados bairros, que meu pai tinha uma votação muito grande, ele ficou, vamos dizer assim, aberto. E por eu já conhecer as pessoas, por eu já estar próximo, eu disse, eu quero entrar. Tive que vencer meu pai. Muita gente acha que meu pai, a priori, desde pequeno, me forjou para que eu fosse um político no futuro. Não, nem meu pai, nem minha mãe. Eu simplesmente comecei a trabalhar com meu pai por força da vida, gostar. E quando eu coloquei meu nome, ele era contra, inclusive, por eu ser muito novo. Fui eleito com 22 anos. E eu me interessei, me envolvi, e quando vi, já estava completamente mergulhado nesse meio. Era um caminho, graças a Deus, porque eu sou muito feliz no que faço, era um caminho sem volta. E eu disse que eu queria participar, por ser filho, por ser parecido fisicamente, facilitou para que as pessoas fizessem, as pessoas que apoiavam ele pudessem me apoiar, por ser filho, por ter essa proximidade. Isso é uma vantagem do que ele simplesmente apoiar outra pessoa. Então, a gente se envolveu muito. É óbvio que um pai faz uma campanha para um filho com muito mais força do que faz para outra pessoa. É porque é filho, porque está dentro de casa. Então, eu fui muito feliz podendo ser eleito, escolhido pela população como um dos 43 vereadores há 5 anos atrás, em 2013. E agora, continuando esse trabalho com um crescimento de votação, isso reflete que as pessoas aprovaram o trabalho de um jovem que chegou desacreditado por muitos. Mas viu, Duda, a gente vai conhecer mais esse seu trabalho no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas notícias comerciais. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando esta noite com o vereador Duda Sanches, que é um jovem vereador, no seu segundo mandato de vereador. Duda, me explique um pouco como é seu dia a dia, do que é que você enfoca seu trabalho. Eu sei que você tem 2 projetos que você gosta muito, está desenvolvendo e lá na Câmara. Me conte deles aí um pouco. Com certeza, Zilan, esses 2 projetos são, o que eu digo assim, se eu deixar de ser vereador com esses 2 projetos executando no município, eu vou dizer que eu fiz meu papel. E eu tenho uma agenda que se divide entre visitação às comunidades, os bairros principalmente, não só eles, mas principalmente os que eu tive uma votação, uma expressividade de votos maior, e pela tarde, agora principalmente no papel de vice-líder de governo do prefeito Assemineto, a gente tem um papel às vezes um pouco mais complexo do que um vereador comum, porque nós temos que lidar com as votações, realizar os acordos entre oposição e situação, participar do colegiado de líderes e, sem dúvida nenhuma, a agenda aumenta consideravelmente. Mas esses 2 projetos que eu tenho, além dos vários outros que eu apresentei, mas esses 2 que são a educação financeira nas escolas, que é o ensino da educação para que as crianças possam aprender a lidar financeiramente com a vida, serem adultos maduros economicamente, promoverem a mudança social dentro de sua casa e dentro do seu bairro, através de escolhas responsáveis do dinheiro que você ganha, do dinheiro que o pai dá com uma mesadinha, de um dinheiro que ele vai, no futuro, ser o salário dele. Ou seja, esse seu projeto é a inclusão dentro da matéria do currículo normal nas escolas municipais da matéria educação financeira. Exatamente. Esse assunto, essa matéria, essa disciplina
ela já acontece em diversos outros municípios a nível Brasil. Bem verdade que é um projeto de vanguarda a nível de Brasil. Vanguarda quando eu falo que pouca gente explora e o ganho para a população é absurdo. Para positivo, lógico. A gente já vê em Campinas, em cerca de 10 cidades do estado de São Paulo já contemplam o projeto. A gente vê no Rio Grande do Sul, Manaus como a capital, acaba sendo uma referência, que é ensinar a criançada realmente, não a matemática financeira, que é contar isso, aquilo, usar cheque, não. É falar dos perigos de um cartão de crédito, de um cheque especial, falar e fazer com que elas levem para suas casas também esse ensinamento para seus pais. Porque a gente vive hoje um Brasil em que o cidadão ganha um salário mínimo e no dia seguinte ele já gastou todo esse salário. Vive sempre devendo no cartão de crédito. Uma coisa que a gente vê muito sendo explorada hoje são as feiras de nome limpo. Por quê? Porque tem muita gente com nome sujo. Muitas dessas, não por questão de irresponsabilidade, mas por questão de um desemprego, de uma doença, mas a extrema maioria por fazer compras supérfluas. A gente passou agora recentemente por um governo que ele financiou, ele fez com que crescesse muito a compra de linha branca, geladeiras, eletrodomésticos de cozinha, fez com que o IPI do carro baixasse e as pessoas pudessem comprar seu carro. Beleza, tudo isso é excelente, bacana, a pessoa tem o direito de vir, mas eu entendo que o consumo foi irresponsável. Hoje a gente vê pessoas que não conseguem pagar suas contas, mas que têm uma televisão de 50 polegadas na sala. A gente vê pessoas que estão com nome sujo no Serasa, mas comprando no cartão da prima, do amigo e tal. Então, isso tudo vai ser ensinado nessa matéria, nessa disciplina, nas escolas municipais. Ensino de educação financeira nas escolas. Eu tenho certeza que não é só um ganho para a criança que está aprendendo, é também para a sua família e tudo mais. E outra, muita gente fala que é um assunto complexo, tem que começar a ser ensinado mais tarde. Não. O que a gente quer implantar é desde lá de baixo. A criança saiu da creche, ela já começa a entender a importância. Como entende a importância de cuidar do meio ambiente, como entende a importância de servir à nação aos 18 anos, a criança tem que saber desde pequena a lidar com dinheiro, a saber que tem que guardar para o futuro e tudo mais. Esse é um dos projetos. E o outro? E o outro, que eu digo assim, são os dois projetos principais da minha carreira, do meu mandato de vereador, que é o projeto de lei anticorrupção. Esse projeto, ele se assemelha, só que muito diferente, mas ele pega como, vamos dizer assim, um norte, o projeto de lei anticorrupção nacional. Hoje nós vemos nas televisões, a gente vê em todos os noticiários, os acordos de leniência. O que são acordos de leniência? Na matéria penal, você pode ser preso, você pode ter que pagar multa, isso, aquilo. Só que na matéria administrativa, muitas vezes essa verba que foi indevidamente usada, que foi subtraída do erário público, ela não voltaria para o uso na educação, na saúde, uma vez que já tivesse sido, vamos dizer assim, levada. E a empresa, ela ia ter toda a sua penalização, mas ela não ia, no âmbito administrativo, sofrer nenhum tipo de prejuízo. O projeto de lei anticorrupção, sancionado em 2015 pela Presidência da República, e que em uma dos seus capítulos ele fala de que cada cidade e estado e instituição deve fazer o seu programa de compliance, seu programa de anticorrupção municipal, seja na instituição e tudo mais. O nosso projeto, ele entende que além do âmbito penal, que isso é matéria penal, matéria do Congresso Nacional, não é competência do vereador, do legislador municipal, mas a gente pode sim, através da nossa controladoria, através da nossa agência reguladora de Salvador. Então não é um projeto penal, é um projeto ligado ao direito administrativo que vai dar as ferramentas necessárias à administração municipal para combater efetivamente a corrupção no âmbito do município, é isso? Sem dúvida nenhuma. Vai permitir que a própria prefeitura, através de um órgão que vai ser criado com o projeto, um órgão que não vai gerar ônus, não vai gerar mais cargos, mas que vai retirar uma pessoa de cada pasta, de cada secretaria, para que forme um colegiado e julguem esses processos administrativos. Isso está ainda em trâmite dentro da Câmara de Vereadores? Com certeza. É um projeto muito denso, é um projeto que a gente não pode permitir que tenha, porventura, vícios de iniciativa, que ele possa ferir uma lei superior à lei municipal. Então a gente está tomando muito cuidado. Já apresentei um projeto tem 2 anos, porém muitas modificações estamos fazendo a várias mãos, com a Procuradoria do município, porque não adianta fazer um projeto que vai gerar custo. O vereador não tem a competência de fazer um projeto que gere ônus
para o erário municipal. Dessa maneira, o projeto que a gente está desenvolvendo, ele está em acordo com o que a prefeitura pensa e vai permitir que um funcionário que entre em acordo com a empresa para fraudar uma licitação, um funcionário que favoreça uma empresa ou outro funcionário, todo esse valor que for constatado, que foi subtraído, ele vai ser devolvido através de multa, de juros para a prefeitura, uma vez que essa empresa não vai querer ter o nome dela negativado e vai querer continuar realizando negócio no município. Isso além das consequências penais que estão na lei federal. Com certeza. Agora, isso no âmbito da Câmara de Vereadores é tranquilo, porque vocês têm a maioria hoje, aprova facilmente qualquer matéria. Na verdade, eu digo que a gente aprova essa matéria com tranquilidade pelo caráter apolítico dessa matéria. Isso vai ser bom para qualquer prefeito que esteja, seja o prefeito Assemineto, o nosso atual prefeito, qualquer outro prefeito que venha porventura a ser eleito. Isso vai ajudar todos os prefeitos que podem vir. Não é uma coisa do momento, isso é uma necessidade. A gente fala de compliance em todas as empresas. Hoje, você é advogado, você sabe a importância da governança administrativa. Muita gente investe, contrata escritórios de advocacias, sabendo que precisa ter esse dispositivo dentro da sua empresa. Principalmente as empresas grandes, elas investem muito em compliance, e compliance que significa em conformidade com a regra, é você garantir que a sua empresa está completamente em conformidade com a legislação, com os processos devidos. Então, esse compliance, a governança é fundamental. A gente tem que ter governança dentro da nossa casa. A gente tem que fazer com que as coisas fluam de forma tranquila, com que um irmão não seja privilegiado em razão do outro. É a mesma coisa dentro das empresas. Dentro das empresas e no nosso projeto, na relação das empresas com a verba pública, com o serviço municipal. E nós vamos acompanhar, porque isso é um projeto bastante interessante, viu, Duda? Agora vamos explorar outros assuntos, mas vamos fazer isso no próximo bloco, viu? Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Já, já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o vereador Duda Sanches. Nós falamos sobre um pouco do início da vida dele, falamos da atuação e dos projetos que ele tem hoje lá na Câmara de Vereadores. Mas nós não falamos sobre política, e agora esse bloco nós vamos conversar sobre política efetivamente. Você é um vereador do DEM, mas você já fez parte da base do governador Rui Costa. O que você tem a falar? Porque existem pesquisas que dizem que tanto o prefeito Assemineto quanto o governador são muito bem avaliados na sua administração. Eu imagino que você tem uma visão diferente e você participou do governo do governador Rui Costa. O que você tem a falar sobre as práticas do governador? Eu, Zilan, ingressei na política no PSD, Partido Social Democrático, que foi fundado recentemente. Ajudei a recolher as assinaturas Bahia fora para a fundação do partido. Mas votamos no governador Rui Costa e logo no início do seu mandato, ainda antes dele tomar posse, nós descemos desse navio que entendemos que não é a melhor condução para o estado da Bahia. Fizemos o nosso papel, honramos nosso partido, então PSD, mas não concordamos com a prática e no arriar das malas do novo governador Rui Costa. Dessa forma, ainda que o governo do estado tenha uma estrutura muito maior do que o município de Salvador, a gente optou por seguir o que a gente acredita. O prefeito Assemineto, não só pela sua avaliação de mais de 70%, recentemente, numa pesquisa, ele deu quase 80%, 79,4%, e isso mostra que a cada 10 cidadãos soteropolitanos, 8 aprovam ele. Isso é resultado de trabalho. E é isso que a gente defende. O governo do estado hoje vem fazendo um serviço que, apesar de ser aprovado pela população, é claro, a gente vê o governo que está colocando o metrô nos trilhos e tudo mais, como eles mesmos falam, porém, sem a verba federal, isso jamais seria possível. A gente percebe que recentemente, ou melhor, que antigamente, o governador Rui Costa fazia uma mega estrutura de inauguração do metrô. Agora que o governo federal mudou, ele simplesmente dá o metrô por inaugurado. Chega, aí grava um programa de televisão, vai passear de metrô, cria um fato, mas ele não inaugura. Por quê? Porque o pai da criança, quem pagou a conta do metrô, foi o governo federal. Então, diz que é pai do metrô, quer excluir o governo federal, quer dizer que a prefeitura não teve absolutamente nenhuma importância, nenhuma relevância
no metrô, sendo que a prefeitura, eu já era vereador na época, nós tivemos que votar um projeto de isenção fiscal de outorga para que o metrô funcionasse. Salvador abriu mão de quase 3 bilhões de reais para que o metrô funcionasse. Então deixou de esse valor, todo o canteiro central da Paralela, toda essa estrutura, doou para que o metrô pudesse acontecer. Mas o governo Rui Costa entende que a prefeitura, que o governo federal não tiveram importância. Essa obra do metrô está saindo, vai ser muito importante, vai ser fundamental para o cidadão soteropolitano, porém o governador Rui Costa, ele não sabe trabalhar em grupo. O que a gente vê é um serviço de águas terrível, a gente vê uma seca que pegou o nosso estado como se fosse de surpresa, a gente vê a saúde realmente, tem hospitais que não recebem desde fevereiro, nós estamos em junho, então é complicado a gente concordar com um governo desse, um governo que trabalha e gasta muito com propaganda. Me esclareça mais essa questão das águas aí. A gente teve recentemente um programa que nós fizemos uma avaliação sobre a situação da crise hídrica do estado da Bahia, que é uma das maiores dos últimos 100 anos. O que é que você tem a dizer em relação à Embasa, da atuação? Me parece que eles estão trabalhando direitinho. É claro, Zilan, que a gente está falando das forças da natureza. As forças da natureza pegam muitas vezes a gente de surpresa. A gente não tem como prever que a seca, a gente não tinha como prever que a seca fizesse esse estrago que está fazendo. Porém, a Embasa não se programou para absolutamente nenhuma seca. A gente vê informações desencontradas. Recentemente, há pouco mais de um mês, o presidente da Embasa informou que a gente não tinha com que se preocupar, porque não iríamos precisar fazer racionamento. 20 dias depois, ao mesmo veículo de informação baiano, ele vem e informa que a gente deveria abrir o olho porque era possível que a Bahia, que Salvador, entrasse no sistema de racionamento. Eu quero saber como o cidadão soteropolitano se sente, uma vez que, não, fique tranquilo, óbvio que ele não sugeriu que a pessoa gastasse mais água, mas não, fique tranquilo, não se apavore porque você vai ter água normalmente na sua casa. Isso eu estou falando para quem recebe água lá regularmente, mas eu tenho uma gama de bairros que eu posso listar para você, de pessoas que não recebem água regularmente. Isso faz com que a proliferação de Aedes aegypti, isso cresça muito nesses bairros. Posso falar Palestina, Fazenda Grande do Retiro, Valéria. Então, é frequente chegar na casa dessas pessoas e encontrar baldes, latas de lixo daquelas grandes, lotadas de água. E você sabe que podem ter idosos, pessoas que, porventura, não têm um conhecimento vasto sobre o Aedes aegypti e muitas vezes deixe destampado, muitas vezes deixe como se fosse um paraíso para a proliferação desse vetor da dengue, da zika, então da chikungunya. Então a gente se preocupa muito, tanto com a parte da saúde quanto a parte de fornecimento. Água é um bem essencial. A Embasa não poderia fazer qualquer tipo de limitar esse fornecimento para esses cidadãos. Mas o que a gente observa é realmente um descaso completo. Além da falta de conhecimento do atual presidente em passar as informações, uma hora tranquiliza a população, na outra realmente é um show de horror conosco, soteropolitanos. Além disso, vem agora dar a notícia de aumentar o preço da água para a gente. Julho, já vai contar com o aumento da tarifa. Essas pessoas que ligam e só vem vento nas suas torneiras, elas vão pagar mais para um vento que vai continuar saindo. A gente percebe que a Embasa trata o cidadão soteropolitano como cabeça de gado. E a gente não pode tratar cidadãos, pessoas que trabalham, que contribuem, que pagam, porque a conta da Embasa chega. E se não chegar, a conta vai ser cortada, não adianta. E por mais que diga que tem gato de água e tudo mais em muitas casas em Salvador, que existe realmente, a gente não pode dizer que o cidadão não paga a conta. O cidadão paga caro e ainda vai ter aumento agora em julho. E eu realmente jamais concordaria com isso. Agora, eu acho que a saúde é uma questão que vocês, vou chamar o núcleo político da sua família, atua bastante. O que é que você tem a dizer para a saúde do município e do estado da Bahia? Eu já estou ingressando no meu 3º ano à frente da Comissão de Saúde. Eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Alain, meu pai, ele foi durante 4 anos presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Então, nós buscamos nos envolver cada vez mais com esse lado social, que é o que a gente mais se aproximou durante a nossa vida. Meu pai é médico, minha mãe também é médica. Eu fui criado ouvindo nos almoços de domingo as dificuldades que a saúde da Bahia sempre passou, principalmente no SUS. E agora o governo do estado vem realmente fazendo um show de horrores.
quando o assunto delicado que é a saúde está em questão. A gente vê hospitais que estão sem receber desde fevereiro, nós já estamos entrando em julho e o Estado até hoje não pagou diversos hospitais que, inclusive, Zilã, temem serem falados seus nomes com medo de represália. Então, sempre renegociando, porque eu, se fizer qualquer tipo de negócio, apertei a mão, é essa conta que eu vou pagar. E o governo do Estado sabe que deve e vem renegociar essas dívidas. E continua criando fatos, colocando outdoor, colocando propaganda de televisão, contratando agência de publicidade, uma vez que não está fazendo o dever de casa. Mas está fechando muito hospital também. Muitos hospitais. A gente está vendo uma crise, um exemplo, não é da minha alçada de Salvador, mas o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. A gente observa, Zelan, uma crise interna, foram 300 pessoas demitidas e a gente sabe o que é uma demissão de 300 pessoas em uma cidade. É difícil você mora lá e dessas 300 pessoas você não conhece no mínimo 15, 10 que foram demitidas. Porque 300 pessoas num município como Santo Antônio de Jesus é muita gente. A gente vê e observa a falta de cuidado. Quando a gente está no poder público, o nosso produto, o que a gente mais deve se preocupar é com o ser humano, é com os seres humanos. Não é com verba, com isso, com aquilo. É óbvio que nós temos responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, é óbvio que nós devemos satisfação aos tribunais, porém, o cidadão que está na ponta é quem vai mais sofrer com a injeção de uma verba aqui, com a retirada ali. Então, quando você está falando de hospital, você está falando de pessoas desesperadas, pessoas que precisam fazer seus exames, realizar suas cirurgias e o fechamento de um hospital como o Regional de Santo Antônio, que é a cidade mais importante dos 30 a 40 municípios da região do Recôncavo, realmente é uma referência. Então, a gente vê essa situação desesperadora. O Regional de Santo Antônio, aqui em Salvador, diversos hospitais estão dessa forma e a gente realmente fica dizendo, como é que você apoia um governo desse? Um governo que constrói o metrô, que está ótimo, bonito, rodando, mas que na ponta o cidadão não consegue fazer um exame de ressonância magnética, um exame de eletroneuromiografia e fica nesse desespero, fica realmente como pedinte de um governo que trabalha e que o salário que paga do governador é esse cidadão que está lá na parte mais fraca. Duda, excelente entrevista sua, muito esclarecedora, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e deixar os microfones para suas considerações finais com a última pergunta. Política o ano que vem. Quem ganha essa eleição? Eu não tenho dúvida nenhuma que é o prefeito Assemineto, nosso futuro governador, o deputado Alan Sanches, nosso deputado estadual, e a gente vê um cenário muito embaraçoso a nível nacional. Eu acho que isso pode dar diversas surpresas para a gente, não sei se boas ou ruins, mas o cenário nacional vem de fato muito misturado. Eu tenho minhas preferências, mas eu acho que muita gente aí ainda pode ingressar em uma dessas listas terríveis que a gente vê de maus políticos pelo Brasil afora. E aí eu quero deixar também meu abraço, Zilan, agradecer ao programa, à Rede CNT, que abraçou e que me convidou para estar aqui, me aproximando do cidadão soteropolitano, do cidadão baiano, dizer que nós estamos nas redes sociais, através do Instagram, @DudaSanchesVereador, e do Facebook, Duda Sanches Vereador. A gente pode acessar, se aproximar, se comunicar, a gente tem que aproveitar as redes sociais para isso, né? Então procura a gente lá no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar sempre à disposição. Então, Duda, muito obrigado pela sua presença. Nós voltamos aqui na próxima semana com mais assuntos de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. Não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais. Até a próxima semana.